Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, a apresentadora deste podcast, e vou iniciar me descrevendo para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros. Hoje eles estão soltos, são ondulados, abaixo do ombro. Eu tenho olhos castanhos escuros também. Estou usando um óculos de grau com armação dourada, brincos dourados com algumas pedrinhas transparentes. Também no pescoço eu uso uma corrente dourada com pingente de coração rosé. Hoje estou usando uma blusa de manga comprida com fundo laranja e uma estampa floral, e também uma saia longa midi na cor jeans claro. Estamos no nosso cenário de sempre. Atrás de mim, cortinas pretas. Na minha frente, uma mesa preta também com uma luz, uma fita de LED na cor azul, microfones em cima da mesa, tablets, garrafas de água, meu celular. Aqui à minha esquerda também a televisão que reproduz a logo do nosso podcast Acessibilidade em Alta, que já está descrita em outros episódios anteriores. Nós convidamos vocês para assistir também. Bom, hoje eu estou aqui com a Eliane Brum, que tem um histórico familiar com pessoa surda. A irmã dela, a Eveline, também é uma mulher surda, e nós vamos falar sobre um assunto que nós ainda não abordamos especificamente aqui no nosso podcast, que é a área da surdez, as dificuldades enfrentadas por familiares de pessoas surdas na busca pela inclusão, na inserção no ambiente escolar, no mercado de trabalho, entre outras dificuldades, acesso a políticas públicas para pessoas surdas, o que é a Libras, né, Linguagem Brasileira de Sinais. A Eliane também é estudante de letras em Libras, também é corredora do grupo Sexto Sentido, que é um grupo inclusivo, mas na área da pessoa com deficiência visual, que a gente nunca deixa de falar um pouquinho aqui sobre todas as deficiências. Então, Eliane, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu vou pedir, por favor, inicialmente, que tu te autodescreva para o nosso público que tem deficiência visual e também dê um oizinho para quem está nos assistindo. Olá, pessoal. Então, meu nome é Eliane. Eu sou uma pessoa de pele clara, tenho cabelos ondulados, crespos, loiros. Meus olhos são castanhos puxados para verdes. Neste dia eu estou utilizando uma camiseta, um blusãozinho, aliás, azul e um fundo preto, por conta exatamente da Libras, né? No meu rosto eu uso um óculos. Meu óculos ele é uma coloração cinza. E o que mais que eu poderia escrever? Os meus brincos são douradinhos em bolinhas, em cor. E acho que é isso. Perfeito, Eliane. Seja bem-vinda, então, ao Acessibilidade em Alta. Eu estou bastante interessada e curiosa para conhecer a história de vocês, que certamente alguns pontos dessa história representam há muitas realidades também por aí afora. Então, assim, hoje você já numa idade adulta, né, como estudante de letras em Libras, mas que tem uma irmã que tem surdez, que também já é uma mulher adulta, mas vocês passaram por toda uma infância e toda uma dificuldade, né, de acesso lá nos anos 80, quando ainda não se falava em inclusão social, quando não se falava em acessibilidade em educação inclusiva. Então, tínhamos uma outra condição de acesso. Eu gostaria de conhecer a história de vocês, de como vocês identificaram a deficiência auditiva, de como foi essa iniciação, essa reação familiar também. Bom, a minha mãe descobriu não, a minha mãe desconfiou, achou estranho. A minha irmã, mais ou menos com 6 meses, minha mãe estava conosco em uma casa de família, e era um momento de festa, então tinha fogos de artifício, barulho, bastante pessoas. E a minha irmã dormia sem nenhum tipo de ação física, sem dar pulinho, sem chorar, sem nada. Simplesmente dormia. Mas era muito barulho e a minha mãe achou aquilo muito estranho. Minha mãe, então, foi levar minha irmã para o médico para avaliar o que era
essa não reação da minha irmã. Isso, bebezinha. Minha irmã deveria ter uns 6 meses, mais 6 ou menos. meses, tá. Isso. E, enquanto isso, nada havia sido identificado anteriormente. Nada havia sido identificado porque eles fazem as mesmas coisas. Eles choram, Uhum. né? Eles mamam. Então, até começar a fase oral ou a fase de balbúcio, minha mãe não tinha percebido nada. E na época não existia na maternidade, ao sair da maternidade, todo aquele protocolo de exames Exato. que hoje a gente sabe que é uma realidade, né? Para Exatamente. identificar se o bebê ouve, se ele enxerga, se está com os sentidos em funcionamento, né? Exatamente. Então, por conta disso, só que naquela época não existia-se estudos tão aprofundados sobre a surdez. A área médica ainda tratava a surdez como uma forma de doença que poderia ser tratada, curada e revertida. Não aceitavam que a criança fosse surda. Por conta que alguns aprendiam a oralização e outros não. Então, eles consideravam que quem não aprendia a oralização era porque tinha uma doença, mas uma doença que poderia ser curada. Uhum. Então, isso foi um problema bem considerável. Minha irmã ficou internada na época no Santo Antônio, no Hospital Santo Antônio, que na época era ali na Ceará. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre, tomando medicações e fazendo exames para tentar curar a surdez da minha irmã. Nossa. Aí, então, com 1 ano de idade, a minha mãe tirou a minha irmã da unidade hospitalar, porque não tinha como curar a surdez dela, e foi, então, procurar outros profissionais que pudessem auxiliar minha mãe com relação à característica da minha irmã. Ao desenvolvimento dela e não necessariamente entrar em negação daquela deficiência Até identificada. então, a minha mãe ainda não sabia, né, que a minha irmã era surda. Então, a minha mãe foi procurar recursos e com mais ou menos 2 anos foi que a minha mãe foi realmente esclarecida, né, por um médico fonoaudiólogo que disse para minha mãe que a minha irmã era surda. Que realmente ela não tinha, o aparelho auditivo dela não funcionava. Então, a partir disso, a minha mãe foi procurar escola para minha irmã. Ainda com 2 anos apenas. Com 2 anos apenas. E não houve um diagnóstico de razões pelo motivo da surdez? Não Tá. houve. Porque, como eu te expliquei, não tinha naquela época estudos avançados sobre isso, históricos avançados. A surdez ainda era tratada como uma doença passível de conserto, né, de cura. Então, por conta disso, não fazia-se o tratamento ou o desenvolvimento ou a informação para a família de forma correta. Compreendi. Então, a minha mãe conseguiu, quando a minha irmã tinha 3 anos de idade, tinha uma instituição que se chamava LBA. A minha mãe conseguiu meia bolsa para minha irmã e a minha irmã começou, então, a estudar na Escola Frei Pacífico, aqui em Porto Alegre. E foi daí que a minha irmã se alfabetizou. Ela começou na Escola Frei Pacífico até ela ter 16 anos. E, posteriormente, então, ela foi estudar para fechar o 2º ano, ela estudou no Lilian Manzeron. Nós nunca conseguimos estudar Libras, por conta que em Porto Alegre, aqui na Grande Porto Alegre... Quando tu fala nós, é a família. É a família. Ela foi alfabetizada em Libras. A minha irmã foi alfabetizada em Libras. Nestas escolas. Nestas escolas. Com facilidade? Quando pequena, muito pequena, não. Porque era bem rígido o Frei Pacífico, né? Tinha uma parte escola e uma parte internato. Então, as freiras eram muito rígidas. E a criança, ela estudava, ao invés de fazer o ano letivo em 1 ano, eles faziam em 2 anos. Porque primeiro eles tinham que aprender português e depois Libras. Então, a primeira série, como nós fazemos em 1 ano, eles não faziam em 1 ano, eles faziam em 2 anos. Então, a minha irmã teve bastante dificuldade no início para pegar todas essas informações,
Sim, um período mais extenso de estudo, de preparo. Exatamente. Então, posteriormente, claro, ela foi crescendo, foi se adaptando e foi aprendendo que fazia parte do desenvolvimento para ser alfabetizada. E como era a comunicação dela com vocês em casa? Quando você convive com uma pessoa com alguma característica diferente, você se adapta, né? Então, nós não sabíamos, minha mãe não sabia Libras, pai da minha irmã não sabia Libras, eu não sabia Libras, os tios, primos, vizinhos, não sabíamos Libras. Mas nós conversávamos apontando, fazendo gestos, fazendo exemplos, né? Minha irmã não é leitora de lábios. Eu ia chegar nessa parte da conversa. Minha irmã não é leitora de lábios. Uma surda oralizada. Não que é uma surda consegue oralizada. falar e também não faz leitura labial. Não faz leitura Existe labial. essa possibilidade também para quem tem a deficiência auditiva, né? Isso é bem esclarecedor. O que é um surdo oralizado? A pessoa surda, pela razão da surdez, não consegue receber o som, então não aprende a verbalizar palavras. Então, o termo surdo-mudo não é um termo correto e nem existente. Não existem pessoas mudas. O que existem são pessoas surdas que simplesmente não são oralizadas porque não conseguem verbalizar as palavras por não ouvi-las. Corretamente. Mas existem pessoas surdas com baixa audição. Correto. Que conseguem ouvir um pouco e aprendem a falar, e existem pessoas surdas completamente que aprendem a falar por gestos labiados, né? São surdos oralizados e que conseguem fazer leitura labial. Isso não se trata de ser avançado ou não, nem de desenvolvimento ou não, se trata de pessoa para pessoa, né? Corretamente. E da condição daquela surdez também. Exatamente. Então, depois de adulta é que eu fui ter o encontro, então, com a Libras, porque até então nós duas, como irmãs, tivemos as nossas dificuldades. Minha irmã é bastante braba, então ela perdia muita paciência com a dificuldade que nós tínhamos de entendê-la, porque ela é fluente em Libras e nós não temos o conhecimento. Então, muitas vezes, a nossa... Desculpa. Tudo bem. A nossa tradução estava errado. Uhum. Ela falava uma coisa e nós entendíamos outra. Então, ela teve a dificuldade até dentro de casa. Claro, natural. Nós temos como exemplo a história de Helen Keller. Exatamente. Que não sei se você ouviu falar. Já estudei sobre ela também. É uma ótima indicação, realmente, de literaturas, de estudo, de uma história de uma mulher surdo-cega. Exatamente. Que se tornou uma educadora, que enfrentou suas dificuldades também, foi tratada de forma desumana, muitas vezes, e se tornou uma educadora. É uma grande história de superação. Exatamente. E é um universo à parte que as pessoas com deficiência auditiva, que a comunidade surda vivencia. Sim. Porque por ter essa grande barreira da acessibilidade comunicacional, que é a principal para quem tem a surdez, existe uma distância entre a comunicação com outras pessoas que só são verbais, que não conseguem se comunicar em Libras, que a Libras, a linguagem brasileira de sinais, eu acho curioso e importante trazer aqui, porque se relaciona muito a Libras com o Braille. O Braille é somente um sistema, um método de códigos que transcreve por forma tátil, né, a língua portuguesa. Sim. Então, tu escreve o Braille em português. Sim. E lê o Braille em português. Libras é uma outra língua. Eu posso ensinar uma pessoa a fazer uma leitura básica em Braille, o alfabeto Braille, em uma tarde. É muito simples, por ser um sistema. Sim. E não uma outra língua. A Libras leva tempo para aprender, correto, assim como a gente levaria para aprender uma outra língua. Por isso que uma pessoa fluente em Libras é uma pessoa bilíngue.
Sim. Porque é uma outra língua em que tu precisa identificar a todos os sinais, e uma luta da comunidade surda, inclusive, é para ter acesso a leituras e a literaturas e a provas e concursos interpretados pelos sinais em Libras, e não com a escrita, com a gramática em português. Correto. Né? Porque o aprendizado é diferente, muitos pronomes não estão inseridos, muitos artigos não estão inseridos, adjetivos não estão inseridos. Então, para quem não tem conhecimento, proximidade com essa pauta, existe essa dificuldade de entendimento, de compreensão do que representa realmente Libras na vida das pessoas e na vida de uma pessoa surda. E uma outra luta seria implementar a linguagem brasileira de sinais na educação infantil para todas as pessoas, para que a gente também pudesse se comunicar com a comunidade surda e quebrasse cada vez mais estas barreiras que infelizmente distanciam estas pessoas com a deficiência auditiva das demais pessoas pela comunicação, infelizmente. E isso explica muito o comportamento, muitas vezes, de revolta dessas pessoas com deficiência auditiva. E eu só vim a descobrir agora, né, eu digo burra velha, que a Libras, ela é uma língua que não é conhecida por todos os surdos. Tem uma colega de trabalho, que ela é surda, que ela foi aprender a Libras com 20 anos de idade. Tem um outro colega que foi aprender agora, ele já tem 54 anos, ele começou a estudar Libras com 30 anos. Então, infelizmente, a Libras, ela tem apenas 20 e poucos anos de idade, desde que ela foi oficializada no Brasil, oficializada como uma língua. Então, muitas pessoas, sendo do grupo surdo, não estudou Libras. Sim. E nós temos a ideia errada, eu digo por mim mesma, a ideia errada é que todo o surdo ele sabe fazer sinais. Não é sinais, não é gestos, não é mímicas. Não é mímica, perfeito. É uma língua, é uma palavra, é um uma conversação. É um significado, cada gesto daquele que é formado pela mão. E diferente também do sistema Braille, que a gente vai escrever, vai utilizar apenas o alfabeto para a escrita, a Libras, tu não soletra uma palavra com o alfabeto em Libras, não é? Então, existe um sinal para o sol, Sim. existe um sinal para eu te amo, né? Acho esse é interessante, porque é um sinal universal para quem tem deficiência visual. Tô fazendo, é o sinal que a gente leva. A produção me ajuda, porque para mim é minguinho. Isso. É o minguinho levantado. O indicador levantado e o dedão, que é chamado de... Esse é o... Polegar. Polegar, perfeito. Polegar, Isso. Indicador e minguinho. Isso. Levantados, e os outros dois dedos do meio anelar para baixo. Isso. Então, esse é um símbolo que significa eu te amo na língua universal, né? De sinais. Então, assim, aqui no Brasil a gente interpreta em Libras, e em outros países nas suas outras línguas de sinais, que são diferentes. Sim. Mas este sinal eu te amo é reconhecido universalmente, né, na língua de sinais. Outra coisa que eu acho importante falar sobre Libras, sobre pessoas surdas, que a gente já tem, assim, garantido por lei, em espaços, em eventos públicos, em eventos políticos, que haja intérprete de Libras e mais de um, para que possam ir se revezando. Exato. Porque é bastante desgastante, puxado, interpretar todo um evento, para plenárias, audiências públicas, eventos culturais, também acesso a audiovisual, né? Tudo aquilo que é audiovisual, que haja um intérprete em Libras no formato adequado, né? Com uma janela com tamanho razoável, com um fundo neutro. Então, existe toda uma regulamentação para que os intérpretes de Libras possam atuar de forma
efetiva. E algo que poucas pessoas sabem é que quando uma pessoa surda está discursando, ou nós estamos em eventos com pessoas surdas, a salva de palmas, que a gente conhece como aplausos, ocorre de forma diferente, né? Com as duas mãos levantadas e sacudindo, balançando, exatamente, né? Para que esses aplausos sejam identificados na forma correta para as pessoas surdas. Correto. Então, acho que são também informações básicas e importantes e interessantes para a gente trazer aqui. Corretamente. E uma das características também do surdo que seria muito interessante ser citada é a questão que não são todos surdos. Tem o surdo, tem o deficiente auditivo. São dois tipos de pessoa com a mesma característica de surdez. Todavia, o que tem deficiência auditiva, ele é passível de comunicar-se com uma pessoa oral, mas o surdo não. Ele não consegue, de forma alguma, expressar qualquer tipo de áudio na sua boca, né, de voz. Os deficientes auditivos também são pessoas com implante coclear, né? Correto, porque é possível. É possível fazer um implante que permita com que tenha acesso, né, ao som. O deficiente auditivo. O surdo não, mesmo com implante coclear, não adianta, ele não tem audição. E são todos usuários e beneficiários das políticas para pessoas com deficiência, em geral, da mesma forma. Então, nós não vamos pensar somente numa política exclusiva para pessoas com deficiência auditiva ou numa política exclusiva para pessoas surdas. São todos beneficiários dos mesmos direitos do Estatuto da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E é tanto para concursos, vagas, cotas, benefícios e prioridades, não é? Mas eu vou te dizer que isso funciona muito bonito no papel. Claro, isso é que a gente fala aqui no Acessibilidade em Alta. Não funciona na prática. Um colega nosso de trabalho, eu tenho 5 colegas de trabalho na empresa a qual eu trabalho. Então, um desses colegas, ele fez uma experiência com um aparelho auditivo e ele sentiu-se possível de ouvir poucos sons. Então, ele quis adquirir um aparelho para ele, porque ele foi apenas testado como um demonstrativo. E ele não tinha o dinheiro porque o aparelho custa R$12 mil. O que foi feito? A empresa se mobilizou, fizemos então uma arrecadação de valores e ele conseguiu então comprar o aparelho. Desta forma, você consegue perceber que a lei existe escrita, mas não efetiva. Então, precisa ter intérprete em tudo que é local de conversação. Não tem. Não tem um intérprete no hospital. Não tem um intérprete numa farmácia, no supermercado. O surdo, o deficiente auditivo, eles usam os mesmos recursos que nós ouvintes. E não há os recursos, eles precisam aprender a se virar sozinhos. Como toda pessoa com deficiência. Como toda pessoa com deficiência. Precisamos encontrar mecanismos no dia a dia para desenvolver a autonomia, porque a sociedade não nos proporciona a acessibilidade plena. Exatamente. Então, quando fala acessibilidade, a palavra é bonita, mas a ação em si, ela não é realizada. Tanto para o cego, quanto para o surdo, quanto para o deficiente físico. Na prática, isso não é feito. Então... E muitas vezes, como a gente falou aqui, né, sobre surdo mudo, mudinho, surdinho, Exatamente. É infantilizado, tratado de forma extremamente preconceituosa, com assim, falas preconceituosas, discursos preconceituosos, porque é uma pessoa que não ouve, e a gente reconhece muitos casos ainda nesse sentido. Então, são, como todas as pessoas com deficiência, alvo e vítima da discriminação social. Exato. E uma luta ainda mais difícil, justamente por esta barreira da comunicação. E a tecnologia assistiva para as pessoas surdas, o que tu poderia nos trazer, Eliane? Se é que tem algum exemplo na realidade de vocês em que a tecnologia assistiva tenha feito a diferença? Sim, tem feito a diferença sim.
Hoje em dia, existe atendimento de Libras via celular. Perfeito. Né? Então, a minha irmã já fez um atendimento médico via celular, tem um sistema de intérpretes. Uma central de intérpretes. Então, que o surdo entre em contato com essa central, o telefone, a parte da tela fica para o surdo, fica virado para o surdo, e a parte de trás do telefone, onde é possível escutar o som, fica para o falante. Perfeito. Então, o surdo vai falar para o intérprete o que ele precisa, onde é que está doendo, o que está acontecendo, e o intérprete, então, vai falar para o ouvinte a situação do surdo. Isso já acontece nos dias de hoje, a minha própria irmã já utilizou. Acontece também, tem outros sistemas. Na verdade, agora estão surgindo outros sistemas com este mesmo perfil, onde tem uma central de intérpretes e o surdo pode entrar em contato ou vice-versa. Um ouvinte precisa falar com o surdo e não tem conhecimento da Libras. Então, ele entra em contato com essa central, se identifica, faz um cadastro, o telefone, a parte audível fica pro falante e a parte da tela fica pro surdo, onde então o intérprete vai escutando o que o falante vai falando, né, vai dizendo, e vai interpretando então em Libras pro surdo, para que eles dois consigam fazer a comunicação. Ou seja, tecnologicamente falando, é básico, porque é uma chamada. É uma chamada. O que realmente importa nesse momento é utilizar a tecnologia por chamada, mas o profissional que está disponível nesta central, que é uma conquista expressiva, muito relevante realmente, que é da FENEIS, né? Eu não sei te dizer se é da FENEIS, porque como eu te expliquei, não tem uma empresa somente, eu sei que tem algumas empresas que estão se desenvolvendo dessa forma. Não, eu digo assim, a questão da conquista para que hajam centrais de intérprete de Libras, acredito que seja uma luta da FENEIS. Sim. Até a gente tem uma relação aqui, a Acessibilidade em Alta, muito bacana com o presidente aqui regional da FENEIS, né? Que é o Diego, um abraço para ele. E a gente não tem ainda intérprete de Libras, infelizmente, aqui no canal do Acessibilidade em Alta, porque isso tem um custo, porque é um trabalho, a gente precisa contratar esse trabalho. O Acessibilidade em Alta vive de patrocínios e a gente ainda não conquistou um patrocínio para intérprete de Libras, mas o que a gente busca fazer é disponibilizar a legenda, que, como eu falei, não é 100% acessível porque é uma gramática em português, mas que, pelo menos de alguma forma, proporciona um pouco de entendimento para as pessoas surdas. Eu vim a descobrir que a minha irmã não tinha conhecimento de português agora, há 2 anos atrás. Nós duas tivemos uma discussão muito forte, muito, muito pesada, e foi por conta disso que eu fui realmente atrás de aprender Libras. E vocês brigam em Libras? Não, a gente briga em mãos mesmo. Os sinais são outros. Briga no sentido de se botar mesmo uma na outra. Nossa! Então, houve essa situação, porque minha irmã não conseguia compreender uma ficha de trabalho, onde ela tinha que preencher informações dela, pessoais, as quais eu não tinha conhecimento. E ela não compreendia o que estava sendo solicitado. Exatamente. Isso é pesado, né? E eu estava cansada, né? E esse dia, infelizmente, eu acabei me explodindo com ela. E nós duas acabamos, em vias de fato, se batendo. Se estapeando. Nossa, não façam isso em casa. Não, horrível. Eu me arrependo muito. Mas são situações extremas, assim, de níveis de estresse que a gente atinge também, não por uma característica de vocês, e sim pela falta de acessibilidade. Lá na ponta, todo o déficit que a falta de acessibilidade causa, sabe? Sim. Na realidade de uma família. Porque se essa ficha tivesse uma opção para pessoas surdas, se ela estivesse adequada para pessoas surdas, vocês não passariam por isso, entre outras situações. Então, chega-se a um limite de estresse que acaba indo para as vias de fato, até numa briga familiar, lamentavelmente.
E não... Então, e não tem o apoio, não tem acessibilidade para ela e nem para a família. Acolhimento, né? Então, nós duas, né, dos dois lados... Acabam chegando no limite. Acabamos chegando no limite. E por conta disso, então, foi que eu descobri que ela não tinha conhecimento no português. Um colega que se chama Túlio, ele é professor de Libras, ele é surdo. Ele é... Surdo não, ele é deficiente auditivo e ele é professor em Libras. Eu liguei pro Túlio e pedi pro Túlio me ajudar, porque a situação ali estava muito horrível. Túlio escutou primeiro eu, depois escutou a minha irmã e interpretou para ambas a situação, né? E me explicou que minha irmã não tinha conhecimento em português. A minha irmã era formada em Libras. Ela é extremamente fluente em Libras. E eu fiquei, mas claro que ela fala Libras, né? Ela é surda. E o Túlio, então, me elucidou, nem todo surdo ou deficiente auditivo tem conhecimento da Libras. Então, é um conhecimento muito raso e muito errado, digamos equivocado, assim, que nós todos ouvintes temos. Achamos que todo surdo se comunica em Libras. A língua da Libras, e não é assim. Então, hoje em dia, minha irmã e eu estamos bem melhores com os meus estudos em Libras, nós conseguimos ter uma comunicação um pouco melhor. Tem muitas coisas que eu ainda não entendo. Em que momento desse aprendizado tu te encontra? Bem no início, bem aprendiz mesmo, porque são muitas informações. Muitas e são módulos? São módulos. Qual módulo tu está no primeiro? De semestre eu já estou no segundo semestre. Segundo semestre, ou poxa, seja, e aí bem no início anos. Já, nossa, realmente é complexo, né? Sim, como a gente trouxe aqui. É cansativo. É puxado, é cansativo, tem todo uma desenvoltura física também, e ao mesmo tempo que tu interpreta em sinais com as mãos, também faz gestos faciais. Movimentos com o rosto, tem que fazer movimentos com o corpo. É bem expressivo, exatamente, né? É meu bem... sonho aprender Libras e ser fluente em Libras. Em algum momento da minha vida eu vou atrás. Eu comecei com 42 anos, então... nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu tive uma disciplina na faculdade de Libras, com o básico, já me comuniquei basicamente com pessoas surdas que são fluentes, mas nem perto de aprender a língua de fato. E eu tenho sonho disso, eu acho lindo, eu sigo no Instagram alguns perfis de intérpretes de Libras que fazem as coreografias, as danças, né? Interpretam as músicas em Libras, e isso é incrível, eu acho lindo, fico fascinada olhando, mas até por ter a baixa visão, a deficiência visual, eu tenho dificuldade ainda maior em aprender, e eu enfrentei essa dificuldade na disciplina na faculdade, porque os meus colegas conseguiam aprender com a professora lá na frente, interpretando, e até mim ela tinha que fazer na minha mão, me fazer sentir a mão dela também, para aprender os sinais, porque eles são detalhados. Exato. Então é uma dificuldade ainda maior em aprender, mas eu tenho muita vontade realmente, e admiro demais o desenvolvimento dessa comunicação e a importância que ela tem. E as pessoas também não compreendem que ser intérprete de Libras não é simplesmente aprender a Libras de uma forma não pessoal, porque a tradução que você está fazendo do português para Libras é tua. É tua. E aí a tua tradução que tu vai passar para o surdo. Tu não estás tendo a língua dele para ele. Tu estás tendo um português traduzido. A tua interpretação. E isso também é uma coisa muito, muito delicada. Porque daqui a pouco a tua interpretação não é correta, a tua interpretação não é clara, a tua interpretação é mais truncada, ou mais... você fica utilizando muito mais o alfabeto manual do que realmente a sinalização em Libras. Então, tem toda uma característica... Esses detalhes são importantes. Tem toda uma característica que o surdo sente a diferença gritante. Só que nós não sabemos disso. Nós não percebemos. Porém, para ele faz diferença. E acreditamos que é só de uma única maneira que dá para interpretar, quando na verdade são várias maneiras. E tem a forma ideal. Exatamente. E cada pessoa tem o seu sinal também, tem vários por exemplo, detalhes sobre esse universo. O meu sinal,
você fecha a mão, como é que eu posso te dizer? Dobra todos os dedos, faz comigo. E quase isso, daí baixa assim, o meu, faz peraí, só um pouquinho que eu vou te mostrar. Aí. Faz assim e assim. Assim é o meu sinal. Tá. E tem um sinal... que significa o quê? Eliane. De Eliane. E eu tenho um sinal no rosto, né? Uma pinta no Ah, rosto. sim. Então é o E com a pinta. O E com a pinta. Eu, como fui Miss Brasil com deficiência visual. Ai, que linda. E aí, os meus amigos surdos me deram um sinal na época, a Fernanda, se eu não me engano, a Nanda, que era da coroa, era o G. O G assim? Não lembro do G. Quase isso. Peraí, deixa eu te mostrar. Fecha toda a mão. Tá. E O dedo. Assim, tá. O G, não é fácil, né? Não é não fácil. é fácil. Pessoal que tem deficiência visual, a gente tá aqui fazendo Brigando sinais com com os dedos. Então era o G e a coroa de Miss aqui. Então era mais ou menos isso. Já até esqueci, porque é difícil. Sim. Né? E aí tu imagina fazer isso tão rápido, nossa. Realmente é um universo à parte. E é um que precisa ser mais grande. Entendido, mais estudado, mais evidenciado. Exato. Essa é uma das grandes funções aqui do Acessibilidade em Alta, é evidenciar todo esse universo, essa temática, essas pautas da pessoa com deficiência, que não são poucas, são muitas e muito específicas, mas para que a gente possa entregar conteúdo, entregar o mínimo de informação, pelo menos, sobre cada tema desse universo das pessoas com deficiência, para que a partir disso, quem considerar relevante, espero que cada vez mais pessoas possam daí se aprofundar nessas temáticas, né? Então, inspirar também para que esse universo seja acessível e compreendido. Na minha família tem a minha irmã e meu cunhado. Os dois são surdos. O esposo dela, o esposo marido. da minha irmã é surdo também. Então, nós temos que lidar com dois universos, né? Masculino e feminino surdos. Então, realmente, é como você falou, tem muitas coisas dentro do universo da surdez que nós não temos a menor ideia. E tu vê, essa é mais uma lógica que acaba ocorrendo muito até na área da pessoa com deficiência visual, da deficiência intelectual e da física, que é afetivamente relacionar-se entre si. Sim. Porque quem vai entender uma pessoa com deficiência visual? Uma outra pessoa com deficiência visual. Exatamente. Quem vai entender um surdo, um outro surdo, naquela convivência, acabam se relacionando entre si. Correto. Eu sempre digo que de cega já basta eu. Então, eu me relaciono pro mundo. Mas eu acho incrível, assim, as relações, as conexões que se dão também dentro dessa busca pela inclusão. Sim. E pela acessibilidade, e pessoas se encontram, almas se encontram e formam novas famílias. Sim. Né? E agora falando um pouquinho para a gente ir se encaminhando para o fim, né? Porque o tempo passa rápido. Sim. E a conversa é muito boa. Sim. E tem muita informação para a gente trocar aqui, Eliane. Mas eu gostaria que tu contasse um pouquinho sobre o que é o Grupo Sexto Sentido, que também se trata da inclusão, e falar como ele funciona, se as pessoas podem participar e a tua experiência nesse grupo. Bom, quem é o corredor do grupo é o meu marido, maratonista. Ele não tem deficiência? Não, ele não tem, quer dizer... Aparente, né? Aparente. Então, ele entrou no grupo em busca de esporte e conheceu seu sentido através de amizade com outros participantes. Hoje em dia, nós temos mais ou menos um grupo de mais de 150 participantes, não todos ativos, é difícil reunir todo o pessoal, mas como é que funciona? A pessoa com deficiência visual também quer fazer um esporte, então nós temos vários corredores. Esses corredores, eles precisam de apoio para poder correr. Então, o maratonista, o corredor, junto com uma guia, pega o cego, né, e vai fazer, então, o trajeto. Então, faz rua, faz montanhas, matas, diferente dos trajetos. E, gente, a gente
que é ouvinte e que é vidente, nós somos muito arrogantes. Nós não temos noção, a capacidade, a condição e a coragem que o cego tem de fazer coisas que às vezes a gente não tem. Sim. Então, o grupo é bem grande. Quem quiser conhecer o grupo, tem Instagram, tem Facebook. Instagram, @Sexto Sentido. Sexto Sentido RS, né? Porque tem o Sexto Sentido de Santa Catarina, tem o Sexto Sentido de Portugal, então o Sexto Sentido RS. Ali vai estar toda a nossa história, todas as bagunças, as festas, as corridas. Que interessante, é uma socialização, uma rede também de voluntários e de inclusão para pessoas com deficiência visual. Eu me interesso bastante, né? Então, para mim, seria uma baita experiência, sabe? Eu acho que eu vou me somar a esse grupo em algum momento. E não é só corrida. Sou dessas. É corrida, é caminhada. Sim, atividades. É para fazer atividade. Nós temos histórias de pessoas cegas que se trancaram no seu mundo quando ocorreu a cegueira. Sim, né? Porque é o que mais acontece, a gente já falou aqui outras vezes também sobre a reabilitação, né, da condição de uma pessoa que enxergava e aí perde totalmente a visão ou perde algum resíduo visual, não encontra alternativas de vida e muitas vezes é resgatada pelo paradesporto ou por estas iniciativas de grupos, né, que se reúnem para proporcionar inclusão. Então, sigam a página e vocês vão ver a história do Carlos Remos. A gente vai deixar o @ aqui na descrição do vídeo do nosso episódio no YouTube também e divulgar sempre que possível. O Acessibilidade em Alta estará e está de portas abertas. Obrigada. Quem sabe a gente traz aqui mais membros, né, do grupo. Com certeza. E divulga cada vez mais isso, mas contem conosco. Obrigada. E vamos nos organizar para um momento juntos, né? Sim. E eu quero aproveitar para divulgar aqui para ti, Eliane, e para todo o nosso público, que no dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, será num domingo, e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, juntamente com a Prefeitura de Porto Alegre e as APAES, enfim, estamos organizando um grande evento com caminhada inclusiva das APAES, com pedal inclusivo também, das pedaladas inclusivas para pessoas com deficiência, uma feira de empreendedorismo na área da inclusão, tudo isso na Gran 3, lá na Orla do Gasômetro em Porto Alegre, no dia 3 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã. Teremos também a posse do novo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e participação de autoridades. Será um evento importante e de visibilidade para a nossa causa e de relações também que a gente cria ali naquele momento de interação. Então fica aqui a divulgação, a gente vai deixar informações também aqui na descrição do vídeo. Eu quero te agradecer muito pela participação conosco aqui no Acessibilidade em Alta, por compartilhar conosco todas essas informações. Quero pedir para tu te despedir do pessoal também. Agradeço muito por poder dividir um pouco da minha vida com a minha irmã. Todo o meu investimento, todo o meu desejo é realmente saber falar com ela. Eu quero ter uma comunicação com a minha irmã. É um sonho que eu tenho. Então, hoje estar aqui é exatamente por ela. Então, antes mesmo de entrar, eu mandei uma mensagem para ela, informando que eu estava fazendo isso, porque eu queria expor toda a história, todas as dificuldades que ela tem e que eu tenho também com ela. Então, agradeço muito pelo convite e torço para que todos, então, vejam a acessibilidade e continuem seguindo. Muito obrigada, querida. Obrigada pela tua disponibilidade, que tenhamos mais oportunidades. Eu espero também realmente que este episódio seja compartilhado, que se esse conteúdo foi relevante para vocês, compartilhem, comentem, curtam, interajam aqui conosco, espalhem essa informação para suas redes de contatos, se inscrevam aqui no nosso canal Acessibilidade em Alta e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada, Eliane. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.